E o texto que eu quero usar é Filipenses capítulo 4, verso 6. Ele nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto é bem claro, e o texto nos traz um conselho, uma orientação tão importante para nós. Segundo o dicionário, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocada pela antecipação de uma situação. O tempo prolongado ou excessivo da ansiedade pode se transformar numa doença, chamado como transtorno de ansiedade generalizada, fazendo com que sintamos preocupação, estresse interno, medo extremo e irreal diante de situações simples da nossa rotina diária. E isso tem trazido muitos males, muitos problemas para a humanidade. Na raiz da palavra ansiedade está a ideia de estrangular, maltratar, sufocar. E é isso que a ansiedade faz. Pessoas ansiosas chegam a estado totalmente fora da sua consciência. Uma recente pesquisa diz que a ansiedade da maioria das pessoas está baseada em alguns pontos, quero que você preste bem atenção nisso, 40% em fatos que jamais acontecerão. Isso é, pessoas ficam ansiosas por coisas irreais, fatos que nunca se tornarão realidade, e a maior parte das pessoas, elas ficam ansiosas por essa questão. 30% das pessoas, elas ficam ansiosas por acontecimentos passados que não podem ser mudados. O que passou, passou, você não pode mudar o passado. Então não precisa ficar ansiosa por aquilo que passou. E essa ansiedade é má, ela traz prejuízos mentais, emocionais. 12% das pessoas ficam ansiosas por críticas injustas ou inverídicas de outras pessoas. Pessoas que ficam se preocupando porque o que o fulano falou, por causa de comentários e coisas que não são verdades, muitas vezes, inverídicas ou injustas, e elas ficam carregando essa carga de ansiedade, e essa ansiedade traz angústias, e essa ansiedade traz tristezas, e isso acaba causando o mal para a saúde das pessoas. E a pesquisa também diz que 10% das pessoas, elas ficam ansiosas com preocupação com a saúde, preocupadas com seus problemas, e essa ansiedade, em vez de ajudar, ela acaba piorando o problema de saúde, ela acaba piorando o seu estado emocional e, por consequência, também a sua saúde física. E somente 8% das pessoas, elas ficam ansiosas por problemas reais que devem ser enfrentados. Então a gente vê que a maior parte da ansiedade é desnecessária. É por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quer dizer para você que a ansiedade não muda nada na sua vida. Agora a oração muda. A ansiedade é uma agitação da alma improdutiva, enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus, que pode mudar todas as coisas da nossa vida. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico diante de duas opções: ou eu posso entrar em pânico, ou eu posso orar e experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, quando você sentir alguma ansiedade, lembre que você tem duas opções: ou entrar em pânico e ficar pior ainda, ou você pode entrar na presença de Deus em oração, e você pode experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como diz o texto: não andeis ansiosos, mas em tudo coloque diante de Deus. Então você vai experimentar essa paz que excede todo entendimento. Se algum problema na sua vida é suficiente para produzir ansiedade, então também esse problema é suficiente para ser apresentado em oração diante daquele que é poderoso para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Como diz o texto, vamos colocar a nossa vida, os nossos problemas, e não vamos focar nos nossos problemas,
mas vamos focar naquele que tem poder para nos dar a vitória diante dos problemas, porque a Ele, como diz o texto, Ele é poderoso para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Não precisamos ficar se desgastando, se martirizando com a ansiedade, mas precisamos confiar e colocar nossa vida no altar de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar a paz que excede todo entendimento, para guardar o nosso coração, para cuidar do nosso coração, para cuidar da nossa mente. Nós vivemos uma geração em que o mal dessa geração é problema da mente, é problema emocional. Hoje as clínicas da mente estão lotadas por pessoas com tantos distúrbios. As pessoas estão estressadas, depressivas, ansiosas. Isso tem causado tantas mortes, tantos desastres na nossa sociedade. E a palavra de Deus, ela é tão clara quanto a isso. E como cristãos, nós temos o privilégio de contar com um Deus que tem a paz para o nosso coração, e não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem do coração de Deus, que excede todo entendimento humano, todas as expectativas humanas. E essa paz é desse Deus que nos guarda e que nos livra, que cuida de nós e que nos dá a vitória. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim, olha o que o texto diz: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha o que a Bíblia diz. E a palavra lançar nesse texto aí significa descarregar, significa despejar. A palavra grega literalmente aí significa soltar, liberar. Então descarregue sobre Deus toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Despeje, solte para Deus, libere para Deus, porque o texto diz, porque Ele tem cuidado de vocês. A oração é a corda estendida para tirar você do poço da ansiedade e levá-lo ao rio da esperança. Seja lá o que for que lhe deixa abatido, ou que lhe deixa irritado ou agitado, lance tudo sobre Deus, porque é Ele mesmo que diz: lance sobre mim, porque eu vou cuidar de você. Descarregue sobre Ele. Quando você lança sobre Deus, você vai experimentar a paz, o cuidado, o refrigério de Deus na sua vida. O problema é que a maioria das pessoas lançam a ansiedade do mesmo jeito que a gente pesca. Lança, mas daqui a pouco já puxa a carretilha de volta. Então aí não adianta. Não adianta você lançar e depois trazer para você novamente. Nós não podemos agir assim. Não podemos rebobinar a carretilha para que essa ansiedade volte novamente para nós. George Miller, um dos grandes missionários da história, ele disse o seguinte: o nascimento da ansiedade é a morte da fé, e o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Entendeu isso? O nascimento da ansiedade é a morte da fé, e o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Então a fé é algo tão maravilhoso que nos leva a lançar sobre Deus e a confiar no poder desse Deus de uma forma tão grande que nós seremos impactados com a sua graça, com o seu cuidado, com o seu amor e com o seu poder. Creia que o Deus que te alcançou por sua infinita graça, Ele é poderoso para encher o seu coração com a sua paz, paz que excede todo entendimento, e que Ele é poderoso para guardar o seu coração, para guardar a sua mente em Cristo Jesus. Eu queria convidar você para nós orarmos agora, para você agora lançar diante de Deus e colocar diante de Deus tudo isso, para que a ansiedade não seja um mal na sua vida, mas para que a sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Cristo que é a nossa paz, nos faça passar pelo vale, passar pela tempestade, passar pela tribulação e sairmos ainda mais fortalecidos pelo poder de Deus. Mas quando nós colocamos toda a nossa ansiedade em Deus, nós vamos experimentar essa vitória do Senhor. Eu quero convidar você a orar agora. Coloque diante do Senhor, coloque a sua vida, seus problemas. Não foque nos problemas, mas foque
no que Deus pode fazer. Creia no que Deus pode fazer. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a minha vida, o meu lar, minha família. E eu quero colocar, Deus, a vida de cada pessoa que nos ouve nesta hora. Eu te peço nesta hora que o Senhor esteja ministrando a tua gloriosa paz, que excede todo entendimento em cada vida que nos ouve nessa hora. E que o Senhor esteja cuidando agora. Manifeste o teu cuidado e o teu poder, cuidando do coração, da mente de cada um. Que o Senhor esteja dando refrigério, que o Senhor esteja renovando a fé, a confiança na certeza de que vamos passar sim pelo vale, vamos passar pela tempestade, mas que com a tua graça nós vamos sair mais fortalecidos, mais renovados e mais dispostos a glorificar o teu nome. Pai, eu te peço isso. Vem e manifesta a tua glória em nome de Jesus.